Pod Teen, um podcast de jovem para jovem. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Teen. Meu nome é Sofia Soares. Eu sou o Guilherme Valentim, somos apresentadores desse episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre o Enem. Mas um pouquinho antes da gente falar sobre o Enem, a gente quer dar parabéns a Matheus do primeiro C. Ele ganhou o desafio do episódio passado, aquele lá dos professores, lembram? Então parabéns, Matheus, já o seu prêmio chega até você. Estamos aqui com dois alunos. Essa daqui Meu nome é Ana Carolina e eu sou do segundo C. E aqui nós estamos com... O Emanuel Vitor, eu sou do terceiro A. Ana, você tá fazendo o Enem como? Treineira, é a minha primeira vez fazendo. E o Manuel? Eu tô fazendo pra valer, fazendo já por conta e risco. Antes de começar o episódio, a gente vai dar uma pequena introdução sobre o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele ajuda as pessoas que estão saindo do ensino médio a ganhar uma bolsa, ela participar de um curso superior para se especializar em alguma área que ela de escolha dela, né? Onde ela melhor se encaixe na sociedade. Esse ano, o Enem tá com 4,81 milhões de brasileiros para fazer. Então tá sendo bem disputado. Então, gente, eu queria perguntar a vocês como é que tá em relação às emoções pro Enem. Cara, eu tô bem ansioso. Por ser pra valer, a ansiedade tá à flor da pele. Já tô contando as horas pra que chegue o dia da prova logo. E torcer pra que dê tudo certo. Eu sou treineira, né? É a minha primeira vez fazendo o Enem. Apesar de um pouco de ansiedade, eu não tô me pressionando tanto, porque não vai valer, né? Não é pra valer agora. Só que tem essa questão da ansiedade, muita coisa. E a gente também queria saber como foi a preparação de vocês. Tipo, a matéria que vocês mais focaram em estudar, desde quando vocês começaram a estudar, por aí. Eu foquei mais na área de exatas, porque é a área que eu tenho mais dificuldade. Fui estudando alguns assuntos da redação. No início do ano eu até fiz um cronograma, só que eu comecei a seguir ele só no meio do ano, querendo ou não, foi um pouco tarde. Mas, pela carga de eu ser apenas treineira, eu consegui pegar um pouco mais leve comigo. No meu caso, eu fui olhar mais para a área de linguagens e para a área da redação mesmo, já que é aí que tá a minha dificuldade. Eu também comecei meio tarde, queria ter começado mais cedo, inclusive. Porém, eu consegui estudar uma abrangência de assuntos muito grande. Consegui ver muitos assuntos que eu já tinha dificuldade e consegui relembrar de assuntos que eu já tinha facilidade. Então, me sinto bem preparado. Bom, a gente também sabe que tem uma certa pressão dos nossos pais, né? Porque, querendo ou não, eles querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Eu quero saber de vocês, como é que tá em casa em relação a essa pressão que existe, querendo ou não. Não, no meu caso está muito bem tranquilo. Meus pais, eles acreditam muito que eu vou conseguir passar, eu também. Porém, eles são bem tranquilos com essa situação. Eles já estão cientes já e eu também já estou que se não conseguir esse ano, não tem problema. Ano que vem eu tento de novo. Porém, é claro que quero conseguir esse ano. Que bom, e você, Ana? Na minha casa tá bem tranquilo até, minha família tá me apoiando bastante, mas como já disse antes, como eu sou treineira, não tem muito dessa pressão. Provavelmente ano que vem capaz de ter, mas esse ano tá bem de boa. A gente queria saber, aqui no Celestino Malzac, como foi a preparação, que os professores ajudaram, se você pediu auxílio a algum professor nas aulas, se ajudou você na sua hora de estudar também. Teve uma atividade ou outra, assim, referente ao Enem, a maioria que tem é na questão de exatas, que é algo que me agrada muito, porque eu tenho muita dificuldade na área. Mas não me recordo de terem tido muitas, não. Teve mais para a questão do terceiro ano, a turma dele. No meu caso, realmente, teve bastante. Questão de aulões, os próprios professores podem dizer, todas as matérias, trabalhando sempre com questões do Enem, questões que realmente caem, assuntos que geralmente caem com maior facilidade e com maior quantidade. Então, a gente foi vendo o Enem realmente o ano todo, em todo assunto, em toda matéria, em cada prova. Então, foi realmente um preparatório desde o início do ano para o Enem, com os terceiros anos. Sempre bom, né, gente? Deixa eu ver, em questão, tipo, de simulado, vamos lá. Porque
tem em algumas escolas que começam a trabalhar em questão de simulado com os alunos desde que eles são bem novinhos, justamente para ver essa questão da ansiedade, como eles vão reagir. E quando chega no ensino médio, os simulados eles já são mais pesados. Como foi aqui para vocês? Teve o simulado? Vocês se prepararam em relação a isso? Questão de simulados, eu senti um pouco de falta. Porém, a gente teve muitas atividades, muitos trabalhos que envolveram muito essa questão do Enem. A gente teve muitas atividades que realmente traziam esses assuntos com uma maior intensidade. Então, podemos dizer, sim, que teve alguns, tiveram uma abrangência, sim, para poder realmente incentivar os alunos a prepararem os alunos para uma prova mais cansativa, como é a prova do Enem. Eu senti também falta dessa questão de simulados. Provavelmente pro terceiro ano deve ter mais, por conta, no final do ano tem o Enem, é pra valer, mas eu realmente senti muita falta dessa questão de simulados. Tiveram alguns de português, essas coisas assim, mas não foi com tanta frequência quanto alguém gostaria de ter pra treinar. No caso, quando vocês leem algumas perguntas em que vocês veem aqueles extratores, aquelas que têm aquelas questões fechadas, algumas opções podem ser muito parecidas umas com as outras. Como vocês fazem para diferenciar a certa da errada e por assim dizer? Eu não sei dizer muito bem, geralmente quando é essa questão de ser uma questão muito parecida com a outra, eu procuro saber o que faz mais sentido, reler repetidas vezes até, tipo, alguma coisa na minha cabeça alavancar e eu, tipo, essa daqui, porque ela parece estar mais certa do que a outra. Então, de repente, quando ela é mais longa, não tem uma explicação melhor, tipo, mais aprimorada. No meu caso, eu procuro realmente analisar as questões, as alternativas, na verdade. Porque a gente sabe que existe a questão que aparenta ser certa e a questão que é a mais certa ainda. Então, eu analiso geralmente com cuidado. Eu vou eliminando aquelas que realmente não têm coerência com o que a questão pede. Porém, quando eu fico em dúvida assim, realmente faço como ela também. Eu procuro a que aparenta realmente estar mais ligada, a que aparenta estar mais parecida e mais coerente com a questão mesmo. Tá certo. Agora, por último, o tabu do Enem. Gente, redação. Principalmente em relação ao tema, que é aquele grande mistério, aquela grande expectativa para saber se vocês, na hora, como é que vocês vão sair, se vocês vão ter exemplos para dar em relação à redação. E aí, como estamos? Então, estamos bem ansiosos, porque, querendo ou não, a gente fica com a expectativa, para a gente não saber qual o tema, mas claro que já fica com algumas ideias em mente já. Estava estudando justamente sobre isso, estava vendo muitas possibilidades. Eu ando beirando muito entre meio ambiente e tecnologia, porque são coisas que estão assim para querer cair assim. E a questão, acho que a minha maior dificuldade na redação é conseguir achar repertório. Às vezes procurar, às vezes dá um branco assim, procurar na mente algum filme, algum livro, alguma coisa que já viu, mas depois que acha fica mais tranquilo. Então é mais a questão argumentativa mesmo. Para mim é a mesma questão, o problema de achar repertório, mas eu nunca tive uma dificuldade muito grande com relação a escrever textos e produzir redações. O meu maior medo mesmo é que caia um tema que eu não tenha manejo, não tenha conhecimento e eu acabe, tipo, minha nota acabe sendo reduzida por conta disso. Aí eu tava, assim como ele, eu tava buscando esse negócio dos temas, pesquisando sobre, e para mim também pode cair na questão de tecnologia, como inteligência artificial, e talvez sobre evasão escolar. E por último, só para finalizar mesmo, assim, é mais para o Manuel, onde ele pretende colocar a nota dele, se ele pretende fazer alguma faculdade, e para a Ana futuramente, quando ela fazer, ano que vem, que vai ser terceiro ano, onde eles pretendem colocar a nota deles. Eu esqueci o nome do que bota a nota para universidade pública. É o Sisu? ProUni. Sisu? Sisu. Eu pretendo colocar no Sisu que minha maior vontade é cursar numa federal, numa faculdade federal. No meu caso, eu vou no ProUni mesmo. Eu estou querendo fazer ciência da computação e das opções que teve muita ajuda da escola, inclusive. Eu estou pensando e analisando há muito tempo em fazer na Unip, uma universidade muito boa. E, querendo ou não, ele abrange bem a área que eu procuro. Agora nós estamos aqui continuando o episódio sobre o Enem. Estamos aqui com a Andrea, professora de português, e Edinaldo, professor de matemática.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês hoje. Bom dia, galera. Vamos aí tentar tirar a dúvida que vocês querem, tá? Certinho. Então, uma pergunta bem inusitada. A gente quer saber como é que foi o vestibular na época de vocês. Bem, A tua é mais recente, a minha é um pouquinho mais. engraçadinho. Na minha época foi o vestibular, o peneirão, né? E o método de prova era bem diferente, porque a prova era aberta com relação ao terceiro ano. A gente fazia o conteúdo do primeiro e do segundo, normal, com provas, questões objetivas, porém, terceiro ano era tudo aberto. Então, assim, era um pouco mais difícil, mas também, assim, era bem conteudista. Eram escolhidas 3 obras literárias para que o aluno lesse, porque ia cair também na prova. Na minha época foi bem parecido com o de André, só que tinha outro nome. Era chamado Processo Seletivo Seriado. Então, como era, que chamava, que a gente reduzia para PSS. Então, como era que era feito? O aluno do primeiro ano, ele fazia a prova apenas do primeiro ano. O aluno do segundo fazia apenas a prova do segundo. Aí, digamos que eu tirei a nota baixa no primeiro e fosse para o segundo, eu poderia zerar minha nota do primeiro ano e fazer as 2 provas, primeiro e segundo. E assim sucessivamente. E a do terceiro era, como a Andrea falou também, era específica. Então, por exemplo, se eu fosse fazer para a área de exatas, a minha prova seria apenas na área de exatas e todas as questões abertas. E tanto no primeiro, segundo e terceiro, com relação às obras literárias, era da mesma forma como no tempo de Andrea. Agora, passando mais para as aulas deles, como foi o planejamento de aulas, como vocês tentaram ensinar os alunos durante esse ano, principalmente o terceiro ano, para se preparar para o Enem e essas coisas? A gente tem um currículo, né, voltado para o terceiro ano, e esse currículo em língua portuguesa, ele contribui diretamente para a prova, assim como também para o conteúdo de redação, para tudo como é trabalhado na redação, e de forma diferenciada, né, como eu tenho a disciplina de produção textual, então nessa disciplina, de maneira específica, eu trabalhei todo o conteúdo em termos de competência, como o Enem cobra essas competências, né, faz o somatório. Além disso, a gente dando o conteúdo diretamente com a tipologia textual, a dissertação argumentativa e também trabalhando as microestruturas da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, voltados diretamente para as competências. Então, isso foi durante o ano todo. Além da prova de linguagens, que a gente trabalha tanto gramática quanto literatura também. Simulados, né? Aulas extras. Então, tudo isso a gente vai preparando os terceiros anos, né? Para que isso ajude-os diretamente na prova do Enem. Matemática também não é diferente. Então, a gente tem um cronograma a ser seguido, né? O currículo do ensino médio. Então, assim, o que eu tento fazer é pegar os assuntos que mais é abordado no Enem, tá? Mesmo que seja do terceiro ano também, porque tem conteúdos que não são abordados tanto. Então, o que é que eu faço? Eu deixo ele mais para o final, por exemplo, ao quarto bimestre, porque o quarto bimestre passa após prova, então não é direcionado tanto com a questão das nossas aulas e direcionado para os alunos dos terceiros anos. E aí também, aqui na nossa escola, a gente tem uma disciplina que ajuda muito, que é a de recomposição. Então, essa disciplina de recomposição é um assunto de revisão dos anos anteriores. Então, assim, que é direcionado para os alunos realmente suprir essas lacunas, tanto em português quanto em matemática, né? Matemática e português também tem. Tem. É porque, como eu não fiquei diretamente ligada à disciplina, acabei não Sim, comentando. Mas mas é a mesma coisa. eu peguei só o início do ano, né? E depois o outro professor assumiu. Mas aí, o que é que eu fiz? Mesmo tendo essa disciplina, agora no quarto bimestre, eu não segui o currículo dos terceiros anos. Eu parei e voltei a dar revisão de assuntos que eu sei, que eu tenho certeza que o Enem aborda. Então, assim, agora o quarto bimestre é literalmente direcionado para o Enem. Eu esqueci um pouquinho o currículo, tá? Porque, assim, a gente foi até o máximo que a gente conseguiu esticar, porém, eu parei um pouco e estou dando mais revisão agora para direcionado literalmente para as provas do Enem, daqui a praticamente 15 dias. Do mesmo jeito.
aproveitando, né? Isso. Aos 48 do segundo tempo, para tirar algumas dúvidas, né? E o que- conteúdo fica para O depois. o que eles conseguirem absorver, para a gente será Levar. lucro, né? É Uhum. lucro. Então, gente, sobre a busca dos alunos. Esse ano teve, tipo, mais buscas do que ano passado. Como é que foi pra eles? Se dava pra ver que eles realmente estavam mais focados ou foram mais relaxados esse ano? Tu conta e eu conto. Você primeiro. Assim, no início, eu achava que esses terceiros iam superar a expectativa assim, em relação ao interesse e ao querer dos terceiros anos do ano passado. Mas, passar o primeiro semestre, os terceiros anos parece que eles deram uma largada, assim. E agora, na reta final, aí é que tá despencando, né? Então, assim, eu fico triste porque, assim, eu até falo para eles nas aulas, né? Assim, o máximo que eu dou, que eu me dou para eles, é para que lá na frente eles não sofram o que eu sofri para chegar onde eu estou. Então, assim, e a gente vê que muitos irão sofrer, tá? Então, assim, é um pouco triste porque realmente eles deram uma relaxada, vamos dizer assim. Eu acho que Assim, já pegando o gancho, né? Eu faço minha as palavras de Edinaldo. A expectativa era muito grande, né? Até pela fala dos professores dos segundos anos do ano passado e até pelo modo, né, que eles iniciaram com muita vontade, muito vigor e com o passar do tempo, né, isso foi diminuindo, né? Como disse Edinaldo, passou o primeiro semestre, teve um declínio assim de interesse, de vontade, de participação. Então isso nos deixa tristes. Por quê? Porque a gente faz tudo para que esse aluno consiga o sucesso, o objetivo. Então a gente prepara, planeja, busca, vai atrás, estuda uma metodologia melhor que se encaixe naquela turma, que dê certo e você vê que a recíproca não é verdadeira, que o aluno está desinteressado, não está nem aí, né? O que aconteceu agora com esses terceiros. Então isso entristece, né? Tanto como professor como pessoa, né? Porque a gente quer o melhor para o aluno, a gente quer o sucesso. O sucesso do professor é o sucesso do aluno. Exato. Não adianta tudo bem, eu consegui minha meta de vida profissional, massa, mas eu quero que os meus alunos consigam. Mas eles precisam buscar isso também, né? A gente dá um apoio, mas quem sobe as escadas, os degraus, são os alunos. É sobre isso, eles. Eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Natural, né? Sim, o que eu estava falando era o seguinte, por exemplo, os alunos, vocês têm que entender, é que assim, não adianta professor de português, de espanhol, de sociologia, biologia, preparar uma aula muito massa para vocês se vocês não quiserem. Então, assim, a gente perde tempo procurando material, como o André falou, pesquisando, tentando dar o máximo para vocês, mas se vocês não quiserem, não tem cristão do mundo que vai fazer vocês ir para frente. Então, primeiramente, tem que partir deles, de vocês alunos. E aí, se o professor está dando uma aula boa ou não, aí é do interesse de vocês. Porque assim, eu posso chegar lá para baixo e você, professor, tira essa dúvida. Professor, eu não estou conseguindo entender isso. Aí é outra realidade. Então, assim, às vezes, a nossa motivação é a motivação de vocês. Então, assim, eu tento muito motivar os meus alunos, principalmente do terceiro. Por quê? Porque, assim, se eu chegar numa sala e tá a galera lá para baixo, eu vou dar aula para quem? Então, assim, eu tento. A motivação de vocês é a nossa. Então, assim, essa é a parte mais complicada que a gente teve agora nessa reta final dos terceiros anos. É a gente estar motivado para procurar motivar eles, porque ele foi uma decaída gigante. Então, mesmo que tenha toda essa parte meio complicada, mas assim, mesmo que já perto, nos últimos minutos, como o Andrea disse, alguma dica que vocês têm para os terceiros anos, ou até mesmo para o pessoal que está no segundo, primeiro, que está fazendo de treineiro, ou que quando chegar no terceiro vai fazer a prova valendo mesmo? Dicas que vocês têm para eles? Você diz dicas de vida ou dicas para a prova? Tanto, as duas.
Dicas de vida, né, como aluno, é não desistir, é focar. Vocês têm um objetivo aqui, é uma vida acadêmica. Então, tem a parte de brincar, do lazer. Caramba, faz parte, faz. Mas não esquece o foco, tá? A gente tem uma vida que a gente pode ali, de maneira paralela, juntar os estudos e deixar a coisa mais leve. Mas precisa focar, precisa estudar, precisa ter disciplina, ter aquela quantidade de horas diárias, sim, porque é isso que vai fazer a diferença. E com relação a dicas para a prova, quem vai fazer o Enem, né, esse primeiro dia, esse final de semana e o próximo, não se desesperem, não adianta estudar conteúdos no sábado de meia-noite, né? Isso não vai ajudar, pelo contrário, vai ampliar essa ansiedade, né? Essa agonia que todos os participantes geralmente ficam, né? Então, cuidado com a alimentação, nada muito forte, nada de comer aquela feijoada gordurosa, né, gente? Porque o organismo pode sentir, junto com a ansiedade, um desarranjo, então, pode acontecer? Pode. Então, focar no sábado, tentar ficar mais tranquilo, fazer algo que gosta, conversar com quem gosta, alimentação leve, procurar dormir bem, cedo, no dia da prova, né? Chegar cedo, tentar acordar bem e sair para o local de prova num horário adequado que você chegue lá tranquilo, sem desespero. Então, eu acho que essas dicas para o dia são válidas. Praticamente isso que a Andrea falou, né? Porque assim, para a vida, eu costumo muito dizer a eles, se não deu certo nesse, não é para baixar a cabeça, porque a vida continua e assim, se você tiver objetivo, se você quiser chegar ali na frente, você só chega se vocês não desistirem, tá? Então assim, por maior que seja o obstáculo, maior vai ser a glória. Então assim, a questão é não desistir, seja do Enem, seja de algo que vocês pretendem comprar ou algo pessoal, a questão é não desistir. Então, assim, o que eu vejo hoje nos nossos jovens é que por qualquer situação, qualquer dificuldade, grau de dificuldade, causa uma ansiedade muito forte e um desespero e não quer mais fazer, não quer mais chegar lá onde queria, porque está difícil. Então, assim, difícil tudo vai ser. Na nossa vida nada é fácil, mas aí a gente consegue se a gente não desistir. Em relação à prova, principalmente em relação à matemática, né, que vai ser o outro final de semana, é praticamente a mesma coisa, né? O grau de dificuldade não vai mudar. É ter tranquilidade. Tudo que André falou seria o que eu ia dizer. É dormir bem, e sair com antecedência para não ter aquele estresse de trânsito, porque vocês vão pegar trânsito, de ônibus não demorar, porque é melhor vocês chegarem cedo com antecedência lá, 1 ou 2 horas, do que vocês chegarem nas carreiras faltando 1 ou 2 minutos para fechar o portão. Então, assim, é um ano jogado fora, se vocês não conseguirem adentrar lá no portão no tempo adequado que eles dão, né, para fechar o portão. Em relação à prova, e como o André falou, não adianta mais chegar no sábado querer estudar, não. O que vocês tiverem de aprender, já foi, tá? Então, assim, dá uma olhada aqui numa fórmula ou outra, beleza, que é para memorizar e tentar chegar bem lá. Mas estudar, aprender, nos últimos minutos, tenho certeza que vocês não vão aprender. Então, e na hora da prova é ter tranquilidade, porque lá, especialmente em matemática, vai ter questões fáceis, questões muito fáceis e vai ter questões difíceis, tá? Então, assim, se garantam nas fáceis. Não perca tempo na tão difícil. Não estou conseguindo fazer. Vai chutar? Não. Vai para a próxima. E depois vocês vão voltando, porque toda o Enem ele é calculado, as questões, por minutos. Então, se você perde 10 minutos em uma questão e ainda não consegue fazê-la, você perdeu tempo de fazer uma fácil, 3 fáceis, e depois tentar voltar para ela. Porque o que é que acontece com a prova? Não sei se é do português, é assim. Às vezes você está numa questão aqui, não consegue fazer, você vai lá na frente e tem uma que ajuda a fazer ela. Com certeza. Tá? Então, assim, às vezes você dá 2 passos para frente para depois dar um passo para trás. Então, essa acho que seja uma dica muito válida para, na hora da prova, vocês terem mais tranquilidade. E só um detalhe, ajeitem tudo antes, né? Documentação, caneta, não leve só uma caneta não, né? Caneta preta, leve umas 3, porque se falhar, vai ter ali a reserva
e tá tudo bem. A gente sabe, né, que o Enem é uma prova principalmente de resistência, não só de conhecimento. Ela puxa muito da gente. Mas essa pergunta vai ser direcionada a André especificamente. Antes de vocês entrarem, a gente estava aqui com os estudantes. E uma coisa que eles falaram muito em relação à redação era a questão do repertório. Que foi uma coisa que eles falaram que ficam muito nervosos na hora e que é difícil de pensar. Porque dá branco, às vezes, não sabem o que colocar. A questão do repertório, um problema que eu vejo com relação ao estudante é porque ele quer colocar um repertório que ele não tem domínio. Às vezes ele não domina uma teoria, uma ciência, no caso as disciplinas. Por exemplo, tem uma certa dificuldade em sociologia, filosofia, e quer colocar ali a fala de um sociólogo, filósofo, e às vezes se perde, não sabe, fica nervoso e aí pode complicar. O que eu digo com relação a repertório? Use a vivência de vocês. Usem o que vocês sabem. Tudo que é legitimado é validado no repertório. Então, se você é um aluno que assiste filme, vá na sua caixinha mental, que eu tenho certeza que vocês conhecem um filme que vai ser pertinente ao tema, que está ligado diretamente ao tema, sim. Isso é com séries, livros, para quem gosta de ler, literatura, arte, depende do que você gosta. Gosta de música? Gosto, professora. Procure uma música. Geralmente, há músicas, muitas músicas, que trazem várias questões de problemas sociais. Poxa, está na tua cabeça. Então, leva esse repertório. Não precisa inventar um ou levar aquele repertório de bolso, né, que todo mundo coloca, mas na hora do texto não sabe encaixar. Não é pertinente ao tema, não tem nada a ver com o tema, então já vai perder ponto aí e não tem uso produtivo, não vai saber contextualizar dentro daquele parágrafo. Então é isso. Usem o que vocês sabem. Assim, quando eu fiz vestibular, também tinha redação. Então, assim, o que era que, quando eu estava treinando para redação, porque só que não era a mesma metodologia que é utilizada hoje, era diferente. Mas, assim, o que era que eu fazia quando eu pegava a prova que a gente fazia? O que era que eu fazia? Eu ia direto para a redação. Por quê? Eu ia ver o tema, tá? Ia ver as informações que ele dava para ajudar, e aí eu já ia estar tentando bolar a ideia, porque se o tema fosse fácil, beleza. Se o tema fosse um tema que eu não tivesse tanta habilidade, então, durante o decorrer da prova que eu estivesse fazendo, eu já ia tentando mentalizar como fazer. Tá? Então, assim, talvez ajude vocês ou não sei, né? Não tem uma receita de bolo, Não tem. Mas essa ideia é boa. Quando você abre no primeiro dia o caderno de questões, a redação vai estar lá no meio. Vou ter os textos motivadores e o tema da redação. Geralmente eu, como aluna, o que é que eu faria? Eu olho o tema, leio os textos motivadores, já pego uma certa ideia, um vocabulário, algo que possa contribuir da minha autoria, não é copiar que não pode, colocava ali no rascunho e ia resolver o caderno de questões. Vou para a prova de linguagens. Por quê? Porque lá pode ter algum texto que vá justamente conversar com o tema. Vai ter um vocabulário, uma palavra que você pode usar até como um sinônimo para não repetir. Então, isso vai facilitando, tanto na prova de linguagens como humanas. Depende da facilidade que cada um tem. E aí você vai pegando ideias para que, quando você for redigir a sua dissertação argumentativa, já tem até algumas dicas que vão facilitar. E contribui, viu? Eu digo por experiência própria. Certinho, muito obrigada a vocês. A gente vai acabando, então, esse episódio por aqui. Foi uma honra receber vocês dois. E agora a gente vai lançar o desafio, que é do final do episódio. E o desafio desse episódio será para vocês dizerem quais os temas que vocês acham que vão cair na redação. Então é isso, gente. Fiquem aí com o desafio. No próximo episódio a gente vai ver quem acertou valendo o prêmio. Não esqueçam, é isso. Obrigada, viu? Tchau. Pod Team, um podcast de jovem para jovem.